Fala, nação, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio e o encerramento dessa terça-feira tem algumas novidades importantes nas movimentações do Tricolor no mercado de transferências. Isso porque aquela contratação que estava sendo colocada como certa nas últimas horas, ela deu alguns passos para trás e parece que a situação não vai avançar pelo Balbuena não. Mas tem um outro zagueiro que o Grêmio está conversando, inclusive a informação foi confirmada pelo presidente deste clube, tá? E a negociação, olha, eu vou dizer para vocês que ela tende a avançar nas próximas horas, se confirmando tudo o que está rolando. Nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E essa história aí do jogador fora da curva, do super jogador. Quem será este atleta que Celso Rigo e o Marcelo Marques vão colocar o seu dinheiro no Grêmio? Vamos falar sobre isso. Bom, primeiro deixa eu conversar aqui com vocês falando sobre a partida de amanhã, meus amigos. Porque, olha, amanhã tende a ser um dia maravilhoso para os torcedores que vão até a arena, tá? Uma experiência muito, muito, muito melhor do que aqui estava acontecendo desde a inauguração. Já nem vou dizer desde que, né? Desde a inauguração, porque nunca foi um serviço de excelência. Mas fato é, meus amigos, que a partir de agora, com a chegada do Marcelo Marques, com a compra da gestão e tudo mais, já para a partida de amanhã, teremos algumas novidades. Desde a semana passada, por exemplo, aquelas máquinas, sabe aquelas máquinas de iluminação, né, artificial, que elas imitam, né, não é imitar, mas elas fazem ali como se fosse o sol, né, o trabalho do sol no gramado, elas estão ligadas pau e pau. Pau e pau 24 horas por dia. Claro que dá uma paradinha ali até para manutenção no equipamento, mas vai e vai, elas estão ligadas no máximo que pode. Isso para dar, né, uma melhorada naquele gramado. A Diogo Mazarena não fazia isso. Contenção de despesas não fazia. Então, assim, aí já vamos ter a primeira mudança. Vai ser um gramado maravilhoso, espetacular, um tapete, espetáculo? Não, claro que não. Não vai ser de uma hora para outra que a coisa vai melhorar, né? Mas, aliás, não vai mudar, né, da água para o vinho. Mas já vai ter uma melhora muito legal, muito significativa. Outra situação para amanhã, e aqui o torcedor já vai sentir, vão ser as ações que ocorrerão na esplanada, né? Um investimento alto foi feito para disponibilizar uma melhor internet para os torcedores. 4G, muitas vezes, pelo número de gente concentrada ali no ambiente, não funcionava. Não funcionava. E aquele torcedor que muitas vezes esquece de fazer ali a biometria, o reconhecimento facial, aquela história toda, ele precisa de internet. Ah, Diogo, então eu posso fazer lá? Não deixa para fazer lá. Faz no conforto da tua casa, faz na boa, tranquilão. Chega lá, tá de boa. Mas caso tu esqueça, vai ter. Vai ter, inclusive, um grupo de orientadores divulgando para os torcedores como fazer a conexão nas redes sociais, disponibilizando tudo mais, inclusive um efetivo de 50% superior ao número que já tinha, né? E com uma conexão muito melhor agora. Então o torcedor tende a ser muito bem recebido e terá, se Deus quiser, assim acreditamos, uma melhor experiência amanhã na nossa arena. Um dia de comemoração, primeiro confronto com a gente batendo no peito, dizendo a arena é nossa, a arena é do Grêmio, e tomara que o time dentro de campo também traga grandes frutos e traga os resultados que a gente espera, né? Tomara que venha aí a vitória pra gente sair classificado e o primeiro jogo só comemoração e tudo mais, e se Deus quiser vai acontecer. Gente, quero avançar com vocês porque eu quero falar sobre outras situações importantes. Primeiro, o que repercutiu durante a tarde, esta história aí do Marcelo Marques e do Celso Rigo fazendo uma contratação fora da curva, uma contratação espetacular, um jogador incontestável. Essa informação, ela tá repercutindo demais porque o torcedor quer uma super contratação, o torcedor quer mudar a realidade desse time do Grêmio. E isso vai acontecer. Essa é a grande informação, isso vai acontecer. Marcelo Marques e Celso Rigo prometeram, estão juntos, conversaram com a direção e vão fazer uma contratação incontestável. Agora, o que é uma contratação incontestável? Bom, eu entendo uma contratação incontestável, aquele cara que chega aqui, veste a camisa e sai jogando. Para mim, esse aí é o jogador incontestável.
é um jogador que tem ritmo, um jogador que tá, né, que tem uma história legal, um jogador que chega aqui, não necessariamente um jogador caro. Tá certo que hoje, com o mercado inflacionado, necessariamente um bom jogador nestes moldes ele acaba sendo caro. Mas, vamos lá, a gente precisa de um jogador que chegue e, olha, tome conta, né? A ideia é que essa contratação venha para ser o cara ali do meio para frente. Então, acredita-se hoje sim que seja um meia, né? Que seja um meia armador, principalmente, que é o grande problema que nós temos. O Cristaldo, um jogador que não rende, o Monsalve agora com esta cirurgia no ombro, a gente não sabe o tempo que ele ficará afastado, né? Então, a gente tem a necessidade hoje de um meia armador para a função. Então, tende a ser um jogador para esta posição. Diogo, então semana que vem vai estar aqui o nosso meio armador, o jogador espetacular, isso, aquilo já está escolhido? Não. Essa contratação pode acontecer na semana que vem, pode acontecer em agosto, no meio de agosto, ou até o dia 2 de setembro, que é quando fecha a janela. Não vai ser no estalar de dedos. A coisa vai acontecer, mas não vai ser no estalar de dedos. E isso é pregado nos bastidores. Cautela. Cautela. Outra coisa. Diogo, então é um jogador que vai vir, vai ser um jogador muito caro e tudo mais. Como eu disse, é um jogador incontestável, não necessariamente caro. Limite, tem limite? Olha, não dá para dizer que tem limite, mas também não dá para dizer que os caras vão investir 20 milhões de euros num jogador. Claro que isso não vai. A tendência é que isso não vai acontecer. Por exemplo, Roger Guedes, jogador super pedido pela torcida, né? Chega aqui, veste a camisa e sai jogando. É um jogador de 10 milhões de euros. Mas será que Celso Rigo e Marcelo Marques estariam dispostos a bancar 10 milhões de euros para trazer o Roger Guedes para cá? Tá, tudo bem, paga lá os 10 milhões pro clube árabe e traz o jogador para cá, mas e para pagar o salário do jogador? Porque ele não vai vir para cá ganhando a mesma coisa que ele ganha lá, mas também ele não vai querer baixar o que ele ganha lá para ganhar o que ele um teto do que ele poderia ganhar aqui ou ganharia aqui. Então tem tudo isso a se pensar também, meus amigos, porque não é só pagar lá, tem que depois manter aqui e talvez, né? Então, talvez seja tão difícil quanto pagar a diferença aí ou pagar a multa de um jogador assim. Mas fato é que o grande ponto dessa história, vai vir um jogador fora da curva, vai vir um jogador incontestável, mas a gente também tem que botar o pezinho no chão. Eu acredito que o Marcelo vai cumprir. Depois do que o que ele fez com a Arena, eu acredito que ele vai cumprir. Mas vamos lá, vamos devagar também pra gente não se decepcionar, né? Vamos devagar. Eu sou assim, eu não sei, eu gosto sempre de manter o pé no chão pra não acabar decepcionando tanto. Mas vamos dar aquele voto de confiança porque o Marcelo tá com muito crédito na casa, não é verdade? Gente, vamos falar sobre outra coisa importante, outra situação que balançou também as últimas horas do nosso tricolor, que é sobre a contratação de um zagueiro, né? O Grêmio tinha um avanço muito importante com o Balbuena. As últimas informações, inclusive, davam conta de que o jogador estava praticamente acertado com o nosso tricolor. Mas, fato é que nas últimas horas a situação mudou. A informação do colega Daniel Oliveira, lá da Rádio Bandeirantes, é que, inclusive, o Balbuena ele pediu uma renovação de contrato automática. Claro que teria algumas metas, mas o contrato oferecido ao jogador era de 1 ano e meio, ou seja, até o final dessa temporada, mais toda a temporada que vem, 1 ano e meio. Fato é que, na hora, né, da negociação, o jogador pediu uma renovação automática por mais uma temporada. Ou seja, dependendo do que ele estava colocando ali, e aí esses detalhes a gente não tem, renovaria até o final de 2027. E a partir desse pedido do jogador, o Grêmio pulou da barca. O que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, melhor dizendo, já que a gente não tem a certeza desses detalhes? O Marcelo Marques pediu ao presidente Alberto Guerra, e isso é informação, que os contratados de agora não tivessem um contrato muito longo, porque a partir do ano que vem, uma nova gestão, e aí entende-se o que pode ser feito, grandes investimentos, o jogador que pode ser aproveitado, que não pode e tudo mais. Então, esse pedido do Marcelo Marques pode ter também dado uma emperrada aí nessa situação do Balbuena, né? Um jogador que estava praticamente acertado, como eu disse para vocês, mas por esse pedido do jogador, essa negociação acabou não avançando, ou melhor, dando uma travada neste momento. Mas a informação da noite, a informação que ela vem
complementando inclusive esta situação do Balbuena, é que o Grêmio está conversando com o Platense para a contratação de Inácio Vasquez, tá? O Nacho Vasquez, como ele é conhecido, um zagueiro argentino, né? Ele é destro, 28 anos, 1,84 m, capitão da equipe argentina. Vamos lá, é um jogador que até o início da semana, aí, até o dia 21, tô aqui com o Olé aberto aqui, até anteontem no caso, né? Até ontem, dia 21. Ele tava praticamente com o passaporte carimbado para ir pro Racing. Só que essa ida, né, essa ida, no caso do Inácio lá pro Racing, ela acabou não acontecendo, pelo contrário, deu ali uma michada nas últimas horas e foi nos valores que a situação pegou. O que a imprensa argentina coloca em valores é que o Platense teria pedido inicialmente 3,5 milhões de dólares pela contratação do jogador. 3,5 milhões de dólares. E esse valor não teria agradado o Racing. E esse seria o ponto. E por conta disso essa negociação não teria avançado. E aí que o Grêmio entrou nessa história toda. Por que eu digo que nós podemos ter a certeza de que o Grêmio está sim conversando com o Platense? Nas últimas horas, o repórter Eduardo Picão conseguiu conversar com o presidente do Racing, do Platense, perdão, o Sebastião Ordonhas. E ele confirmou ao Eduardo que há negociações acontecendo neste momento. Ou seja, o Grêmio e o Platense conversam pela liberação do Inácio Vasquez. Se o Grêmio conversa com o Platense, muito provavelmente um indicativo quase uma certeza já de que com o Balbuena a coisa não avançou, travou e não deve sair. Lembrando, o Grêmio contratou o Carlos Vinícius sem precisar colocar aquele dinheiro do transfer, né? Que o Grêmio tinha ali 4,5 milhões de euros, 5 milhões no máximo. E essa grana, né, o Grêmio poderia movimentar agora pela contratação do Inácio Vasquez. Então a contratação do Balbuena, ela não avançou e o Grêmio já tem um possível substituto no radar neste momento, o jogador que é o titular do Platense, que é o capitão do Platense, o Inácio Vasquez. Eu andei vendo uns vídeos dele que eu não vou bancar aqui o cara que sabe tudo porque eu não conheci o jogador, tá? Mas o famoso DVD dele aqui, que tá nas redes sociais, aqui no YouTube, mostra um jogador de uma boa saída de bola, um jogador de um bom carrinho, um jogador que chuta, arrisca de longe, tá? Embora seja um zagueiro, eu vi uns bons chutes dele por ali, um jogador de saída, né? Então, mas como eu disse, é o DVD dele, né? É o DVD. No DVD tu vai colocar os melhores lances ali. Se tu procurar o DVD do JP Galvão, tu vai achar bons lances, tá? Então não adianta a gente se guiar muito pelo DVD, as imagens ali são bacaninhas, mas sabe como é que é a situação, né? Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. E aí, Inácio, seria uma boa contratação ou não? Vamos ver. Grande abraço, até a próxima. Tchau.